eu me lembro do Banco Central ter enviado e-mail para as instituições via correio, dizendo, então, não façam aposta utilizando as naturezas de facilitação de pagamentos internacionais. Então, assim, a gente não fazia. A gente passou a olhar esse mercado justamente depois da 277. É importante, não só pela questão de evitar, de combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, produção de arma, mas precisa também para uma questão, até para você conseguir se organizar no Brasil, se você quer ser um IFX, o que você está intermediando de pagamento. A inteligência artificial não vai substituir a inteligência natural. Claro. Né? O que vai acontecer é que provavelmente vamos ter profissões que a gente não tem a menor ideia que existem hoje. E vão existir cursos também que não existem hoje e vão ter no futuro. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu podcast de Câmbio, Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E eu sou a Karina Klebanovic Suzuki Vieira, esse monte de nome, porque é globalizado, já que eu trabalho com câmbio. Gente, já é várias moedas esse nome. Ficou internacional de verdade já na largada. Esse episódio. Esse é o nosso episódio 3 e a gente está recebendo a Karina esse monte de sobrenome que ela acabou de falar, mas é a Karina da Ebury, do Bex, e aí a gente vai falar sobre essa fusão, vai falar sobre 1000 coisas. Evandro, por favor, faça as honras da casa. A Karina, ela é formada em Direito pela PUC São Paulo, com LLM em Direito no INSPER, olha, mais um MBA na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Paulista de Direito e na Fundação Dom Cabral. Uau, que currículo incrível, viu, Karina? É um prazer estar recebendo você aqui hoje e temos muito a falar, hein? A Karina já participou comigo ali no Diálogos Cambiais e foi um dos maiores sucessos de leitura, pico de visualização, porque ela foi falar de assunto polêmico, né? Adoro. A advogada gosta de falar de assunto polêmico. Não começa com esse tom jocoso, quase um bullying aqui com a gente no podcast. É que a gente é assim, né, Karina? A gente gosta de tema de treta, porque se a gente não gostasse disso, tinha feito educação física, psicologia. Não é pra ser compreensível, é pra ir pro fight, não é verdade? Eu brinco sempre lá no banco, quando... Bem, primeiro que todo mundo que chega fala assim, ai, Karina, eu preciso te contar um problema. Eu falo, gente, meu nome é problema. Bem-vindo. Tanto é que meu sonho é fazer um curso de cabeleireira. O quê, Karina? Como? Um curso de cabeleireira. Eu falo, cara, um dia eu vou largar tudo e eu vou fazer um curso de cabeleireira e eu vou cortar cabelo. Olha isso, que vai, curiosidade. Não vai. Você quer ver que não vai? Eu vou assim? Você já deu a capivara da Karina, eu já vou fazer uma pergunta. Você quer ver que você não vai largar tudo pra viver de cabelo? Eu vou te provar. Como? Eu vou provar. Você entrou no segmento de câmbio como? Por que você chegou no mercado financeiro? O que te motivou? Você era criancinha e sonhava trabalhar com isso? Câmbio. Ai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com câmbio. Como foi isso? Quando eu era criança, eu queria ser caixa de supermercado. Boa, já cuidava do dinheiro. Já gostava de dinheiro. Vamos lá. Pra apertar botão e andar de patins dentro do supermercado. Nossa, que mercado chique você frequentava, amiga. Isso é coisa de americano, olha. Você estudou aqui no Brasil mesmo? Não, falando sério. Eu entrei no mercado financeiro por causa de uma crise financeira na minha família. Eu precisava pagar a PUC, não era uma faculdade barata. E eu precisava fazer estágio, porque eu precisava fazer estágio obrigatório. Então, eu olhei o quadro e fiz assim, valor, 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 valor. Olha, esse estágio paga o suficiente para eu pagar a PUC. E era um banco. E foi assim que eu entrei no mercado financeiro. O dinheiro ditou. O dinheiro, o homem, já dizia Sócrates, né? O homem nasce bom, mas o dinheiro e o variável o corrompem. É assim. Aí você vê, você quer vir aqui nesse podcast e falar que seu sonho é um dia largar tudo e trabalhar com cabelo. Você que era uma criança que sonhava em andar de patins e trabalhar no caixa e foi fazer um estágio num banco pelo dinheiro, Karina. Ah, por favor. Não bateu, né? hein? Não deu match. Essa história tá meio mal contada. Pois é, não teve muito jeito, né? Então... E como é que foi esse começo? Conta pra gente. Na época, eu era um banco holandês. E eu fui trabalhar no Legal and Compliance Department. Nossa, que chique. Olha. E
lia muito Diário Oficial, atualizava MNI, né? Porque, afinal de contas, não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, viu, gente? Mas não tinha site do Banco Central com normas ali disponíveis, com as alterações, né? Então, começou dessa forma. Eu passei por alguns bancos, sempre na área consultiva, dentro do jurídico. Então, fiz muito BNDES, garantia imobiliária, fiz penhor agrícola, fiz empréstimo local, fiança bancária, stand-by, trade finance, câmbio. Baita escola, né? Então, foram vários bancos. Fiz emissão de debêntures, trabalhei com mercado de capitais. Então, foram várias passagens, várias áreas diferentes dentro do consultivo e em algumas instituições financeiras. Até que um belo dia, eu já trabalhava com câmbio na instituição anterior, e aí eu e o Bex nos encontramos, e aí eu fui trabalhar num banco de câmbio. Eu achava que eu tinha conhecimento de câmbio. Nossa Senhora! Eu lembro que, assim, acho que os primeiros 6 meses eu conhecia a resolução e a circular, né, as duas principais. Já tinha lido várias vezes, mas tinham vários capítulos que eu olhava e falava, não, isso aqui eu nunca vou usar. Isso aqui... Quando eu cheguei no Bex, né, no então Bex, eu descobri que eu precisava ler todos os capítulos, até aqueles que eu achava que eu não ia usar. E, é claro, o que a norma diz, né, é o orientador, mas só ali no dia a dia. A hora que você vê mesmo quais são todas as discussões, quais são as causas, as consequências, aquela operação, ela nasceu, ela morreu, mas ela continua dando resultado, porque depois você tem fiscalização, você tem um pagamento antecipado que você tem DI para depois pedir, que tem a pendência, tem as dues, e assim vai indo, e assim vai indo. Então, foi um aprendizado enorme. Assim, eu vivo o câmbio intensamente há 5 anos. E eu passei. E nos últimos 5 anos foram uma avalanche, né, de modificações, de mudanças, de implementações, de inovações, né? Uma avalanche. E, assim, quando eu entrei, as operações ainda, pelo menos o que a gente aqui, o nosso assunto principal, as operações ainda eram cursadas pelo artigo 117 da 3691, que era o de encomenda, e pelo 132, se eu não me engano, também da 3691, que era o de facilitação de pagamentos internacionais. E aí veio o mundo do IFX, então a gente está numa mudança. E agora a regulamentação de aposta, o edital de consulta pública de cripto. Então, é uma atualização constante. É non-stop, né? Non-stop. É non-stop. Você acorda de manhã, já tem notícia, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Enquanto a gente está gravando aqui, nada impede de tudo isso que a gente está gravando já estar sobe defasado. Um busca norma lá agora, no comunicado. Estar desatualizado ou, eventualmente, a gente acabou de dar uma regra aqui que acabou de ser revogada. Essa é a beleza do câmbio, né? A gente até estava conversando antes, eu sou viciada em podcast há muitos anos. Então, uma coisa muito importante, hoje... A gente está aqui falando vai falar, né, ainda de outras normas. Hoje é dia 26 de abril de 2024. Então, se por acaso alguém escutar isso lá mais para frente, já tiver... Não vai comentar aqui, a hater. A culpa não é nossa. O hater querido. A culpa não é nossa. Hater querido, hater querida, não vai comentar. Nossa, mas essa norma já foi revogada. 26 de abril. Até ir pro ar, já tem vários gravados. 11h40 da manhã, que é para deixar bem claro, assim, né, que a gente está gravando no horário útil do Banco Central. Falamos Banco Central, aquela palavra. Nossa, a gente esqueceu de te avisar. A gente faz um convite sagrado. Palavra Banco Central apareceu. Por favor, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, se você conhece alguém no Banco Central ou pode fazer esse podcast chegar a alguém do Banco Central, por favor, encaminhe esse vídeo, esse áudio a Bob Fields, mais conhecido como Roberto Campos, para que ele, por favor, aceite o nosso convite e venha falar, Roberto, Estamos te esperando. Estamos te esperando.
pode continuar falando. Mas é a primeira vez Isso que é tradicional, falam, Karina, aqui a primeira vez nosso... que se fala a palavra Banco Central aqui, eu tenho que reforçar fazer. esse convite, porque eu tenho um foco na vida, eu tenho uma meta. Eu nem sei como eu vou me comportar se um dia eu entrevistar Roberto Campos. Mas, Quem voltando, sabe? Você está trabalhando para o Beck, você está trabalhando para a Ebury. Quem que é o seu CNPJ patrão aí? Quando vem no final do mês, assim, o salário cai da onde? Que fusão é essa? Conte tudo, não esconda nada. Bem, o CNPJ é o mesmo. Beleza. O que mudou foi o nome e o que mudou foram os donos. Joia. O controle do Bex. O Bex começou como uma corretora lá atrás, em 1983. Chamava de Levi Corretora. Em 2006, teve a norma do Banco Central a respeito da possibilidade da nova figura, né, dos bancos de câmbio. Então, em 2010, os donos da então Didier Levi Corretora constituíram um banco de câmbio, que depois mudou de nome e virou Bex Banco de Câmbio. Em 2000, nós estamos em 24, né? Em 22, o controle do Bex foi então vendido para um grupo, uma fintech inglesa chamada Ebury. E claro, né, como toda instituição financeira, passamos por um período até, né, a análise do Banco Central e, então, a aprovação. A aprovação do Banco Central saiu em outubro do ano passado. 2 anos? Quase 2 anos, Karina? 1 ano e 8, se eu não me engano. Nossa. E aí saiu, né, em outubro do ano passado, em 2023. Então, a gente está exatamente agora nesse namoro, nessa junção, né, das duas empresas. A alteração do nome foi aprovada agora em 2024, então exatamente o CNPJ é o mesmo, mas... Lá da Didier, lá... Didier Levi, Bex e agora Ebury Banco de Câmbio. E aí é legal, né? Porque, vamos falar certo o nome, né? É Ebury ou Ebury? Tanto faz. Você pode chamar tanto como Ebury. Não, você trazendo dinheiro e tendo spread, a gente pode chamar até de Joana, não é verdade? Mas não. Quem define Mas vamos falar o nome certo. É Ebury? Por que é Ebury? É Ebury em Londres, mas aqui no Brasil deram uma brasileirada para Ebury? Ou... Então, a Ebury ela foi fundada em Londres. Tá. Ela é uma fintech inglesa. Foi fundada por espanhóis que estavam lá em Londres. E a história é que eles estavam sentados num café na Ebury Street. Ah, pronto. Olha. E aí, por isso, chama Ebury. Aí é por isso que fala Ebury, né? Porque o espanhol vai falar Ebury, beleza. Deve ser uma coisa assim. Provavelmente. Mas aí, olha que louco. Eu não sei se você, dentro da instituição, tem a percepção do quanto isso foi falado no mercado, né, Evandro? Muitíssimo. Porque parece-me, né? E a gente tem entrevistado algumas pessoas aqui, que o curso natural de crescimento de uma instituição financeira, então ele começa como um correspondente cambial, grande, né, ou pequeno, mas ele começa. Aí ele quer mais, ele vira uma corretora. Aí ele quer mais, ele vira um banco de câmbio. Ele quer mais, ele vira banco múltiplo. E vocês reestruturaram essa ordem, porque tem muita gente que fala assim, não, porque fintech é só uma empresa de tecnologia, não é mais nada. Mas aqui foi a fintech que comprou o banco. Conta isso, porra, né? Porque né? que fintech é essa? E aí, dá uns big numbers aí pra gente, Karina, por favor, da Ebury em termos de volume, empresa, escritório, enfim. Números que você acha que sejam relevantes a gente dividir aqui com a audiência. Olha, a Ebury é a fintech, né? São mais de 30 escritórios em 25 países. Oferta conta multimoeda, principalmente para PJ, SMI. Ofertam pagamentos em 29 moedas diferentes. Então, são grandes números, são quase 2.000 funcionários ao redor do mundo. Para mim está sendo uma experiência incrível, porque embora eu tenha começado o estágio lá atrás de um banco holandês, eu passei por diversos bancos, mas todos bancos nacionais. Uhum. E, por incrível que pareça, todos bancos familiares. E aí, agora, é um momento assim... Eu tenho reunião com gente da Grécia, com gente que está sentado nos Emirados Árabes, com gente que está sentado na África do Sul, no México. Em todos os lugares onde vocês têm operação. Exatamente. Assim, eu já fui visitar o escritório da área de operações em Málaga.
Então, são diversos escritórios, mas os 3 principais são Londres, Madrid e Málaga. Então, é uma experiência, assim, incrível. Para mim, foi uma mudança... É uma mudança que ela está ainda acontecendo e é uma mudança muito positiva. A Karina, que queria andar de patins no supermercado e trabalhar como caixa. E como cabeleireira. E como cabeleireira, que já provei, né? Cidadã do mundo já agora. Já tá provado que não é verdade esse negócio do cabelo. E que procurou um estágio por grana. Eu também comecei assim a minha carreira no episódio, no episódio 0 falei disso. E hoje você está aí pilotando a área de legal da fintech que comprou um banco no Brasil, né? Aliás, fala sobre isso, né? O que faz uma pessoa que está numa cadeira de legal? Qual é a responsabilidade, as atribuições? Explica pra gente embaixo do legal, o que essa cadeira faz. Eu, por enquanto... Sou responsável pelo legal aqui do Brasil. A fintech tem um legal global, né, que cuida. Aqui no Brasil, né, eu vinha já na cadeira de jurídico do BEX. Eu comecei não no jurídico. Quando eu entrei no BEX, eu entrei para ser gerente do middle. Depois eu passei a ser... fiz uma época, trabalhei na área comercial. Para, então, assumir, criar o jurídico mesmo. O jurídico, passei um tempo só com o jurídico voltado para a área de negócios. Depois, acabei abraçando as outras atividades do jurídico. Mas, principalmente, assim, dentro do câmbio. Se manter atualizado com a regulamentação. E é muito louco, porque não é só a regulamentação de câmbio. Né? Você tem que acompanhar até discussão de TCMD, quando você faz uma remessa para o exterior, se o TCMD incide, não incide. Ela está falando isso porque nos bastidores, antes da gente começar a gravar esse episódio, o pau estava torando aqui na discussão de IR ou não, de imposto, IOF, simbólico, TCMD, doação. Tava uma treta aqui desgraçada, mas por isso que ela está falando isso. Então, mas é muito louco, não é só o câmbio, né? Não é só a regulamentação de câmbio, que cá entre nós, né, nos últimos anos, deu um trabalhinho, né, gente? Tem dado, né? Eu acho que não parou. É essa revolução que Bob Fields está provocando lá no... Gente, Bob Fields não é uma expressão minha. Inclusive, eu peço que quem for do dono da expressão se identifique, por favor. Manda, olha, para de usar, dá o crédito. Sou eu que inventei essa frase não é minha. Mas desde que ele chegou lá no Banco Central, a agenda de inovação, não está fácil acompanhar a mentalidade desse pessoal, né? Não. Porque tá muito disruptiva, eu não gosto dessa palavra, que é muito modernosa, mas ela tá muito disruptiva, sabe? Todo dia tá vindo uma novidade. Só do último ano para cá, a gente teve cripto, aposta. Pô, que mais, Evandro, teve de novidade aí que você quer bom nisso aí? Porque o Evandro gosta de ficar decorando nome de artigo e parágrafo, norma, ele gosta disso aí. Não, mas a da 277, eu lembro quando saiu o edital de consulta pública, a gente fez, eu pessoalmente fiz uma série de comentários. Não institucional, você fez? Não. Olha que legal. Eu pessoalmente, mas pela instituição. Então, a gente protocolou pela instituição, mas eu fiz uma série de comentários, assim, e a questão não é só se atualizar com a regulamentação, né? Vem o edital de consulta pública, aí você tem que estudar o edital. Aí você comenta. Aí você lê os comentários dos outros. Aliás, ler comentário de edital de consulta pública, gente. Não, é bem divertido. Isso fala, bem divertido. Porque tem gente que vai lá reclamar do dinheiro que está preso numa ação da Justiça X, que não chegou lá no registrato. Sensacional. Então, eu recomendo. Não, e também sugestões nada a ver mesmo. Fora essas coisas. Assim, mas... Recomendo. É nome de gerente de banco. Minha gerente de banco não me retorna. E escreve lá. Mas brincadeiras à parte, como que a tua cadeira, né, no legal ali, quais são as áreas que estão subordinadas ao legal dentro de uma instituição financeira, passando por essa fusão aí, virando a Ebury comprando o Bex? O que tá? Tem compliance, tem PLD, tem controles internos? O que tá sob a gestão do... Ou não? O jurídico é totalmente independente? Não, o jurídico a gente cuida muito mais da questão regulatória. Tá. Da questão
principalmente na parte voltada para negócios, se é possível, não é possível, se a regulamentação permite, se tem legalidade, ilegalidade, não só a regulamentação do câmbio, mas, óbvio, a gente acompanha Código Civil, as questões tributárias. Eu não sou tributarista, tá? Então, assim... mas tem que acompanhar, a gente tem que acompanhar, Sim. é claro. Os contratos, obviamente que o posicionamento do Banco Central, dependendo de como é que ele manda ofício, faz questionamentos e afins. Então, os Correios. Os Correios, exatamente. Mas dentro, pelo menos, do BEX, a minha cadeira é só jurídico, existe uma área de compliance. Tá. Então, a área de compliance é responsável principalmente pelas questões envolvendo o PLD e, obviamente, a imagem do banco, né, como uma boa área de compliance. Então, essa parte não fica comigo, mas é uma área que eu tenho uma interação, assim... Ah, sim, uma troca diária. Diária, assim, a gente conversa muito. Sim. Na verdade, é o meu perfil, assim. Eu gosto de ter uma visão mais geral, de não ficar presa. Então, assim, porque, para mim, o maior desafio, além, obviamente, da atualização toda, é muito mais você conseguir operacionalizar, tornar o negócio viável. Sim. Falar não é fácil, né, Karina? Se você ficar numa posição de jurídico de compliance, onde você não encaixou, não faço, não encaixou, não faço, não vai fazer nada. Né? Falar não é simples nesse mercado. Falar o sim com segurança é que é o desafio, né? E, além disso, assim, não é só o sim com segurança, mas também porque existem as outras áreas. Então, você falar... Eu vou dar um exemplo bem, assim... Você vai fazer um modelo de contrato. Uma coisa não adianta colocar os campos para as pessoas preencherem no meio do texto. Não. Então, você tem que pensar que, poxa, quem vai preencher precisa estar de um jeito fácil para a pessoa que for preencher saber onde é que ela preenche. Então, além de você cumprir o que a norma exige, você precisa pensar se é possível, né? Você coloca uma regra, se é possível, operacionalmente falando, as pessoas cumprirem aquilo. Ou se, de repente, você está só cuspindo regra, que não dá. Não dá para fazer. Aproveitando esse assunto, Karina, eu queria falar um pouquinho sobre IFX, né? O queridinho do mercado hoje. E eu tenho muito respeito à sua história, porque eu sei que você está lá no antigo BEX ainda, quanto BEX há 5 anos. E quem acompanha o mercado sabe, é um modelo que vocês praticamente inventaram lá, né? Antes, na 137, vocês já estavam trabalhando com a facilitadora de pagamento antes, né? E vocês, então, acredito que desenharam quase que a regra junto no sentido de, acho que é isso que a Roberta está falando, tornar viável uma operação que não é muito clara, então andar nesse limite do que já tenho de regulação e fazer o negócio acontecer. Conta pra gente, então, essa história de facilitação de pagamento, IFX, né? E vamos explorar um pouquinho isso, por favor. Eu entrei no BEX em 2019, né, no então BEX. Mas o BEX foi um dos pioneiros nesse mercado de fazer esse tipo de operação. Eles começaram antes, bem antes de eu entrar. Mas eu acompanhei... quando eu entrei, já era a regulamentação anterior, mas ela já tinha sofrido algumas mudanças, né? Porque a circular a 3691 é de 2013, e ela trouxe lá, em 2013, no artigo 117, a figura do intermediário, que poderia intermediar o pagamento de encomendas, desde que esse intermediário tivesse procuração. E ele apresentasse para o banco o CPF das pessoas que estavam, de fato, adquirindo os bens, as encomendas. Existia também o artigo 130 ou 132, também na 3691, lá em 2013, que falava da facilitadora de pagamentos internacionais, que era possível você comprar bens e serviços no exterior por meio de facilitadora de pagamentos internacionais, desde que você usasse cartão de crédito internacional. Nossa, que ótimo, né? A gente mora no Brasil, é uma parcela muito pequena da população brasileira que tem cartão de crédito internacional, então, né? Ou seja... Quem vai fazer? Quem vai fazer, né? Esquece. Em 2016... Então, assim, quando essa operação lá atrás começou,
se usava a figura da encomenda internacional, o 117. Então, era um intermediário que, então, tinha a procuração das pessoas físicas que faziam a aquisição, principalmente na época de bens, né, no exterior. Via bens vindos do exterior, mas, obviamente, via e-commerce. Né? Uhum. Em 2016, aí teve uma mudança significativa na regulamentação, principalmente com relação à figura da facilitadora de pagamentos internacionais, porque permitiu, a partir de 2016, que você pudesse receber o recurso por meio de cartão local, não precisava mais ser internacional, e por meio de transferência de conta, né? De conta de depósito ou de pagamento em instituição autorizada. Então, assim, essa foi, acho que a grande mudança veio em 2016, quando teve essa alteração nesse artigo da 3691, que aí possibilitou, porque até então, até 2016, você só conseguia fazer a compra de bens, né? A partir de 2016, você também pôde fazer a compra de serviço, né? De forma online e por meio de uma facilitadora de pagamentos internacionais. Aí veio a Resolução 137, se eu não me engano, em 2021, que aí já veio a figura do IFX. Aliás, esse é um ponto, né? Tem gente que fala como que se o IFX nascesse na 277. Não! Ela nasceu na 137, lá em Exatamente. 21. É que, gente, foi tanta coisa, porque parece assim que faz 10 anos. Não, isso tudo já é depois de 2020, né? Então, em 21 veio a figura do IFX, e aí, de fato, em 2020, ao apagar das luzes de 22, né? Dia 31 de dezembro de 22. Sempre. Acabar com o feriado Nossa, gente, do tava pessoal do lá regulatório. né? Com a minha taça de Eu champanhe. avisei, eu sempre aviso. Espero que dia 30 é o dia de novidades. Novidades. Ô, Karina, e essa mudança que você está comentando, que aconteceu, e que foi essa virada de poder ser efetivamente uma facilitadora, qual que foi o ganho efetivo do ponto de vista operacional e do ponto de vista de spread, de custo? Isso trouxe ganhos de processamento, velocidade, SLA, ou não? Isso só trouxe uma oportunidade regulatória, parar de ser enchido o saco pelo Bacen lá no correio? O que foi o ganho mesmo? Eu acho que o principal ganho, porque, né? Vamos desconsiderar que agora, com a 277, até $50 mil, você não precisa mais registrar ali na hora a operação de câmbio, você pode fazer por arquivo e tal. Mas vamos esquecer isso por enquanto. Lá atrás, como eu estava contando, lá quando você só tinha o 117, você tinha que registrar... Qual que é o grande ganho? Todo o câmbio, toda operação de câmbio, independente do valor, ela tinha que ser registrada no Banco Central. Né? Gerava um contrato de câmbio, tinha que ser registrada no Banco Central e afins. Então, a grande mudança que a facilitadora de pagamentos internacionais trouxe, né? A regulamentação da facilitadora e que agora, né, era a mãe do IFX, é justamente você poder agregar. Né? Então, você poder juntar... Fazer um grande arquivo zipado. Fazer um grande arquivo com milhares ou, às vezes, milhões de dados de pessoas físicas ou jurídicas que fizeram compras. E aí, você juntar tudo isso num câmbio só e registrar um câmbio só no Banco Central. Né? Então, eu acho que essa é a principal mudança, que é a que permite que você não precise registrar todas as operações que são feitas. Cada compra. Fulano comprou a capa de celular. Ciclano comprou um cabo. $30. Cabo. Porque, por exemplo, lá em casa, né, meu marido é o rei do cabo, né, gente? Tem cabo que não acaba mais naquela casa. E ainda assim perde. E ainda assim, quando você precisa de um, às vezes não tem justamente aquele. Então, é cabo, é capinha de celular. Então, essas compras menores, né? Imagina todo o custo de você registrar no Banco Central, essa pequena compra, essa pequena comprinha. Então, você poder agregar tudo isso num grande arquivo, guardar este arquivo, obviamente, e registrar no Banco Central apenas uma operação. Ô, Karina, você imagina que tem um monte de gente interessada nessa possibilidade, então, de empacotar os dados numa única só, porque daí não tem um SWIFT para cada um, não tem um contrato de câmbio para cada um. Quem que é o ICP da Ebury hoje? Quem que é o cliente ideal, o perfil de cliente ideal hoje da Ebury? Quem que a Ebury procura no mercado? Olha, na verdade, a gente tem algumas linhas de negócio, né? Tá. Então, obviamente que a gente tem os clientes
finais. Os clientes tradicionais, né? Então, e os clientes os importadores, os exportadores, quem precisa fazer câmbio diretamente. O câmbio convencional, né? Que não esse empacotadinho. Exatamente. Mas a gente tem a outra linha de negócio onde a gente atende os IFX. Tá. Né? Então, já os IFX brasileiros que precisam do câmbio. O e-commerce. A gente tem os clientes estrangeiros, porque a gente também oferta ser o IFX. Legal. Então, a gente também tem os clientes estrangeiros, os e-commerces estrangeiros, os sites que vendem serviços ou que vendem outros tipos, né? Afinal de contas, né? O mundo de aposta está aí, né, gente? Ah, que bom você ter tocado nisso. Como vocês estão encarando esse tema lá, agora que a regulamentação é recente, né, Evandro? Sim, sim. É novíssima, tá quentíssima isso. Outra coisa também que não saiu de novidade, né? Até parece que a gente está fazendo um compêndio de novidades, né? Mas é porque é tudo muito novo mesmo. Como vocês estão encarando esse negócio dos bets da vida, das apostas? A veia da instituição sempre foi uma veia muito de tecnologia, de modernidade, de tentar sair um pouco do tradicional, mas com relação ao mercado de aposta, a gente sempre foi um pouco conservador. Um pouco não, a gente sempre foi conservador. Então, mesmo quando saiu em 2019 a legislação... Michel Temer lá, né? Tirando da criminalidade, da Sim. contravenção, né? Que as apostas não eram mais. Acho que foi 2019. Mas, ainda assim, a lei dizia que seria regulamentado. E o Banco Central, eu me lembro do Banco Central ter enviado e-mail para as instituições, via correio, dizendo, então, não façam aposta utilizando as naturezas de facilitação de pagamentos internacionais. Então, assim, a gente não fazia. A gente passou a olhar esse mercado justamente depois da 277, quando foi incluída a natureza. Código, né? O código para isso. Porque podia, mas eu não sabia como, e ele tinha dito para não ser daquele jeito. Então a gente... As enigmas do Bacen, né? Então a gente não... A gente é mais conservador com relação a isso, então não. Se não Mas agora... Mas aí, depois que saiu o código, sim, a gente olhou o mercado. Na verdade, qual que é o grande segredo do IFX? A regulamentação trouxe facilidade, a questão de tecnologia ajuda, mas a principal questão é compliance, é PLD. É você se preocupar com as duas pontas. É você se preocupar com a ponta que está comprando e você se preocupar com quem está vendendo. Então, no mercado de apostas, o que é a casa de aposta? Como esse dinheiro é captado? Ela é regulamentada lá no país dela? Quais são os cuidados que ela toma? Quais são os cuidados que ela toma para cadastrar? Como é que ela identifica essas pessoas, os apostadores? Como é que ela identifica? Ela coloca limites, Uhum. né? Ou, sim, qualquer um pode entrar lá e colocar R$1 milhão. Então, Porque daí vira um canal de lavagem poderosíssimo, né? Então, assim, existem limites. Então, o principal segredo de uma instituição para trabalhar com o IFX é se preocupar muito com isso. E eu escutei até eu vi no YouTube. Não, eu não me lembro. Logo que saiu a regulamentação, o Banco Central, ele fez diversas rodadas de conversas. Sim. E tem gravado. E eles comentaram. O IFX, obviamente, que ele facilita, mas você precisa saber da onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro. E o que é, né? Não adianta. É o tripé básico do Bacen, né? Processo de identificação, fundamentação, capacidade econômica. Ponto. Assim, quem é que está mandando? Sim. Tem dinheiro para mandar? O que eu estou mandando ou o que eu estou recebendo? Fechou o tripézinho? Conseguiu empacotar essas 3 informações? Vai rodar, e agora regulamentado vai rodar bem, né? Então, vocês estão olhando para essa oportunidade de mercado de apostas, já tá rodando isso lá? Já está rodando. E, na verdade, vai ter uma nova mudança, Sim. né? Por quê? Porque a regulamentação vigente, ela diz
que as empresas de aposta, elas vão precisar ter entidade no Brasil. No país. Então, a partir do momento que ela tiver entidade no Brasil, essa parte de IFX para mercado de aposta, eu acredito que não vai... O tipo de atividade relacionada à aposta vai mudar um pouco. Daí elas vão virar fintechs. E elas vão ter que estar no Brasil, né? Então, e aí elas vão virar fintechs. Aí é o mercado Você já percebeu local. Que todo mundo está virando edutech e fintech? Eu digo que o futuro de qualquer empresa, isso aqui é bom na internet que fica para sempre, né? Sim. O bom e o ruim, mas o bom é que vai ficar para sempre. O futuro de todos os negócios são voltados para edutechs e fintechs. Toda empresa está buscando monetizar e ganhar sobre o transacional. Sim. Você pega o TikTok, por exemplo, né? Eles estão procurando country manager no Brasil. Né? Eu mesma já recebi 2 abordagens dele para montar a área de payments no Brasil. Então, por quê? Porque provavelmente ele usava e usa alguém, e agora ele está olhando para isso e falou, então viro eu, né? Aí, eu mesmo vou começar a ganhar dinheiro sobre essa monetização, porque eu tenho que deixar uma fatia importante, considerável desse processo, e é o futuro natural das coisas, e não adianta quem é tradicional chorar e falar que é por isso que o mercado está ruim. Não, é por isso que o mercado está bom. Ele tá, exatamente, ele está bom, ele está aberto, ele está propiciando mais players, mais novidades, entendeu? E aí, assim, claro, é um antídoto contra o Alzheimer mesmo, porque o tanto que você tem que estudar para acompanhar todas as possibilidades, eu acho que está fantástico para quem está no mercado. Como é que você olha para a parte de cripto, Karina? Aí a Karina e o Weber, assim, né? Se você quiser responder como Karina ou como banco, não tem problema. Porque a cripto, viu, gente? Não é um calabouço onde a gente escraviza criancinhas, não é um submundo horroroso, não é a Deep Web, tá? Toda operação de cripto tem câmbio. Você pode não ver, mas toda operação que envolve... Nem toda, né? Algumas delas, né? Porque cara, dá um exemplo para mim de uma que não tem. Vou te dar 2. Que não tem, criptoativo. Precisa acontecer uma importação de cripto, mas já há exchanges que elas já fizeram. Então, nem toda cripto está fora do país hoje. Mas vamos lá, você quer comprar criptoativo. Hoje, a corretora, a exchange de cripto, ela já pode ter no país. Ela tem? Ela já tem, porque ela já importou. Mas entendeu? Tem bastante gente fazendo isso? Muito. Esse mercado é efervescente. Não, mas como é que tem $300 milhões em remessa disso aí, cara? Porque tem muito fora. O mercado é gigante, É gigante, cara. E você, Karina? Como é que você pensa isso? Você vê que aqui a gente pode discordar, viu, Karina? Fique à vontade. Aliás, quando eu aceitei o convite do Evandro para dividir com ele aqui o câmbio desligo, eu falei para ele, beleza, mas eu posso falar o que eu penso? Porque se eu não puder falar o que eu penso, eu nem venho. Se a gente não puder bater boca, exato. É lógico. O que você pensa desse assunto de cripto? Como é que tá isso? Você não curte? Então, na verdade, assim, eu até tenho. Olha, eu tenho uma aliada. Eu tenho... Tá lá, assim. Eu deixo lá e vejo o que vai acontecendo. Eu fui ter justamente para poder testar, né? O mercado e também ver se tinha câmbio, se não tinha câmbio, para onde ia, né? Porque é importante dar uma testada, às vezes, para a gente poder entender o que acontece ali no meio. Mas... acho que tem uma coisa antes, assim, em todo o mercado, seja ele tradicional ou não, ou mais recente, mais disruptivo, em todo o mercado existem players bons e ruins. Então, no mercado de apostas, como a gente estava falando, tem players bons e players ruins. Em todo lugar. E no mercado de cripto também. Então, assim, a gente, lá dentro da instituição, a gente já estudou diversas operações relacionadas com stablecoin, com diversos tipos de criptoativos, mas principalmente a stablecoin já chegou para a gente vários players de fora, conversando sobre isso. E aí, obviamente, a gente tenta entender e encaixar. O que eu acho mais difícil no mercado hoje são, principalmente, os correspondentes cambiais. Cambiais não, os correspondentes bancários no exterior. Por quê? Eles têm restrições com relação à aposta, com relação à cripto. Então,
não é só a gente se convencer, a gente entender que está tudo de acordo com o que o Banco Central exige, principalmente com relação ao fluxo do dinheiro, mas a gente também tem que se preocupar em convencer o banco brasileiro depende do banqueiro, né? Depende Ele não consegue. do banqueiro. Aliás, ontem o mercado cripto, ontem 26, hoje 20, então ontem 25, o mercado cripto comemorou porque o BI Mellon fez uma sinalização lá fora de que ele estava, inclusive, mantendo posição em criptoativos. Aliás, foi uma... E ele é depois que ele banqueiro falou, de muito aqui no Brasil, né? O grupo lá bombou, né? As pessoas vão ficando... que a gente estava lá, o pessoal estava mandando mensagens alucinados. Tem muito dessa restrição, Sim. né? O próprio banqueiro ser uma restrição para o banco brasileiro, né? Sim, exatamente. Então, assim, como todo mercado que não está crescendo, né? Ele já cresceu, né? Mas ele já está aí já faz um tempo. Roda muito dinheiro. Claro que interessa. Claro que a gente estuda. É importante participar, sim, também. Então, eu vejo sempre, e como eu disse, eu vejo o mercado com bons olhos. Claro, existe o player bom e existe o player ruim, né? A grande questão aí é conseguir, né, peneirar e trabalhar com os bons. Uhum. Karina, eu tenho uma pergunta. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu falo muito no mercado sobre isso. A instituição financeira atuar como operador IFX. Isso é muito interessante porque a 277, lá no 49, vai falar sobre isso, quem pode. E eu acho que é uma seara onde muita instituição financeira não está aproveitando. O que precisa organizar você como a jurídica? O que você precisa ter dentro de casa para você ser um operador IFX sendo instituição financeira? Que eu acho que as pessoas a nossa audiência ainda não oportunizou isso, né? E eu acho assim, não só isso, mas como várias coisas da inovação. Acho que agora inverteu, né? A regulamentação é inovadora e os players não. Antes... o pessoal queria inovar e tinha como barreira a regulamentação. Agora não, a regulamentação deixa... Mas, né, o gato escaldado que tem medo de água. Então, me explica como que a instituição financeira atua como operador IFX. Você sabe que a 277, já na 137, foi muito importante eles regulamentarem o IFX, porque tudo que falava de facilitadora de pagamentos internacionais estava lá em 3 artigos, 130, 131, 132, alguma coisa assim. E isso trazia muita insegurança, né? A partir do momento que veio a regulamentação do IFX dizendo quem pode e quem não pode ser, é super importante, né? Então, então, sim, uma instituição autorizada, financeira, de pagamento, uma autorizada pelo Banco Central, outro tipo de instituição, de entidade, pode sim ser IFX. Respondendo sua pergunta, controle, óbvio. Como eu comentei, o mais importante é saber quem paga e para onde paga. Então, você precisa ter controle de quem paga. O CPF existe, né? Parece tão básico, né? Parece tão básico, mas é verdade, gente. Precisa olhar se o CPF existe. É de uma pessoa viva? É um beneficiário do Bolsa Família? Como já aconteceu a autuação de gente comprando câmbio e fechando câmbio, dono de empresa, mas era beneficiário do Bolsa Família, porque era um laranja. Que ótimo, né, gente? Para quem que você está pagando? É importante, né? Então, quem tá lá fora? Vende o quê? Vende produto? Vende serviço? Que tipo de produto ou de serviço vende? Aí eu vou ter que contar, daí depois vocês veem, se vocês querem cortar ou não. Conta causas. A gente não fez, tá? Mas tinha um site que, ainda no jurídico, a gente chegou pra gente dar uma olhada, né? O que o cara vendia. E vendia bonecas infláveis. Inclusive, eu não sabia, mas existe boneca inflável para cachorro. Novidade também, Misericórdia. não sabia. A gente, olha, a Lia da Neon, ela deu uma sugestão da gente ter um episódio tipo Gossip, FX, Gossips do câmbio, causos do câmbio. Só para contar esses causos interessantes. Todo mundo que vem aqui tem uma, cara. É sensacional. É impressionante isso. Eu fiquei impressionada. Bem, mas aí o importante, né? E é importante, sim, entender o que o site lá fora vende para os consumidores brasileiros. Vende que tipo de bem, que tipo de serviço. Sabe por quê? Porque o IFX, falando como advogada,
o IFX, ele está dentro de uma cadeia de fornecimento. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você pode sim ser responsabilizado. E existe, tá? Existe uma série de ações, assim. Eu já respondi pedidos que foram feitos no PROCON, ação judicial, de gente que, não, mas eu não recebi o meu serviço. E aí foi reclamar com o site não devolveu o dinheiro, o site não... Ou se era produto, o site não mandou a bola azul, porque o cara pediu a bola vermelha e o cara mandou a bola azul, e aí o cara queria a bola vermelha, e aí... E aí, o que acontece com a pessoa? Ela entra na justiça contra o site estrangeiro, obviamente que não rola, né? Então, ele coloca o IFX no meio da cadeia. Então, é importante, não só pela questão de evitar, de combater lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, produção de arma, mas precisa também para uma questão, até para você conseguir se organizar no Brasil, se você quer ser um IFX, o que você está intermediando de pagamento. É bem, é serviço, que tipo de serviço? Então, assim, outro caso, site de namoro. Tem site de namoro que não é exatamente site para você encontrar pessoa. Você conversa com funcionários, né? E a pessoa fica lá, né, te seduzindo e pegando mais dinheiro. E aí isso tem reclamação pra caramba. Então, é importante você definir que tipo de pagamento, que tipo de serviço ou de produto você quer fazer a intermediação de pagamento. E, além disso, né, a outra coisa que a instituição financeira que quer ser IFX precisa é conseguir, e aí a tecnologia ajuda, porque você precisa dar velocidade nos pagamentos, e você precisa dar velocidade, muitas vezes, para fechar o câmbio e mandar, e você tem milhares, milhões de CPFs para checar. Ou seja, sem tecnologia não faz. Não rola. Não, sem tecnologia não rola, tá? Não rola, precisa. E a casa foi sempre conhecida por estar à frente em tecnologia também, né? Sim, sim. Isso é muito interessante. E o mercado está mudando, até, né, assim, pegando o gancho que você comentou, lá atrás, na época ainda das facilitadoras, tal, você tinha pouquíssimos players no Brasil que se aventuravam a ser facilitadores de pagamentos internacionais. Aí agora já tem bastante gente no mercado sendo facilitador, bastante gente. Mas é engraçado porque os players internacionais, os grandes sites, eles estão justamente tirando esses intermediários. Então, eles estão entrando, como você comentou, do TikTok, que te abordou, eles estão entrando porque eles querem ser o IFX, e se bobear mais para frente, talvez eles também vão ser a instituição que vai fazer câmbio. Eu tenho certeza que eles serão. As pessoas falam assim, nossa, aonde está o cliente do câmbio? Eu não consigo prospectar o B2B, ou eu não consigo achar uma posição de trabalho. Está fazendo alguma coisa muito errada, porque esse mercado tem déficit de mão de obra. Sim. Tanto é verdade que você entrou e não saiu mais, você entrou e não saiu mais, a gente não sai do segmento, não sai de nada que esteja colado minimamente ao segmento, né? Por quê? Porque não tem pessoas. E aí não é pessoa só para ficar apertando o botão e editando contrato, pessoal, com todo respeito, mas as pessoas, inclusive, brigam, né, que a tecnologia ela vai acabar com os empregos, o que vai ser do ser humano, que ele não vai ter mais espaço, porque a IA... Gente, você vai virar um operador de tecnologias. Se você ainda não percebeu que assim como você vai virar um operador de tecnologia, o seu cliente também vai virar um operador de tecnologias, talvez seja por isso que você esteja reclamando que o mercado está difícil. Exato. Porque você continua querendo fazer negócio, como eu escrevi no LinkedIn essa semana, como os incas, os maias e os astecas. Não é verdade? Não vai acontecer. Eu comecei no mercado de câmbio assinando contrato de câmbio no papel carbono, com impressoras matriciais gritando no meu ouvido e 14 telefones tocando simultaneamente numa mesa. Era assim que funcionava. Isso não existe mais. Então, isso a gente tem que comemorar. Não é para comemorar a burocracia ou a impossibilidade ou a indisponibilidade de fazer um IFX, de pensar numa saída para empacotar milhões de CPFs, milhares de operações simultâneas, né? Simultâneas não na concomitante, mas realizadas ao mesmo. É bom, né? Porque um podcast de câmbio, alguém pode me corrigir. Isso não é uma operação simultânea, concomitante. É realizadas ao mesmo tempo, em nome de várias pessoas,
né? É que bom que a gente tem como viabilizar isso via tecnologia, senão a gente estaria na idade da pedra, na idade média do mercado financeiro. E as pessoas estão... Eu vejo, sabe, Karine, e até queria a sua opinião. Parece que existe uma dificuldade do mercado brasileiro largar a síndrome de vira-lata dele e entender que o mercado lá fora está muito de olho e querendo buscar espaço aqui para empreender. Gente, olha o caso na Ebury. A Ebury veio para o Brasil comprando um banco. Pô, você acha que uma entidade lá de fora, como ela, outras estão de olho aqui no mercado, né? É muita operação, mercado de comércio exterior com volumes cavalares, ignorantes, agressivos, é porrada o que o comércio exterior faz. Agora, nessa questão do e-commerce, é muito interessante. Olha como as coisas têm que estar super alinhadas, né, Karina? Você fala muito do e-commerce para o IFX, né? Você tinha o e-commerce e a gente, quando eu falo e-commerce, você está lembrando de nomes muito consagrados de e-commerce, né? Provavelmente você está lembrando de Amazon, você está lembrando de Mercado Livre, você está lembrando de Shein. Consagrados, né? Shein. Já corrigi várias vezes. Shein. Você está lembrando de Shein, você está lembrando desse pessoal. Mas hoje em dia, um MEI, né, o micro empreendedor individual, ele pode iniciar a sua operação como importador. Ele vai lá, importador, gente, não é para ficar comprando porcariada no nome da pessoa física e revender em lojinha, não estou falando disso. Ele vai se transformar no importador, ele vai ter o seu radar emitido, vai começar lá com o radar de 50K, mas ele vai ter o radar emitido e ele pode fazer o tal do container compartilhado, que também não é dropshipping, é outra, dropshipping não pode, é container compartilhado. O cara com $1.000, ele começa a virar importador aqui. Por quê? Porque ele está lá na casa dele, empreendendo, usando plataformas digitais para vender o produto dele, com margens assim, impressionantes, tá? Margens absurdas. E ele precisa de um operador de IFX. Porque se ele não tiver um operador de IFX por trás, o que ele vai fazer? Vai ficar fechando câmbio de $100 para o exterior, cara? Pagando 20 de tarifa? Esperando a Swift, cara, não fecha a conta. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, está rolando a feira a Canton Fair, né? Ou a feira de Cantão. Eu não gosto de falar feira de Cantão, porque fica num cantão, um canto grande. Eu gosto de falar Canton Fair. É muito mais legal. E tem uma galera do comércio exterior mostrando lá os produtos. Eles estão falando com quem, gente? Eles estão falando com o povo do e-commerce. Né? O que você acha disso? Dessa visão míope que o mercado tem de achar que tecnologia vai acabar com tudo do mercado, nós vamos ficar tudo desempregado, são cavaleiros e amazonas do apocalipse espalhados pelo mercado. O que você pensa disso aí? Ai, eu escutei faz pouco tempo. A inteligência artificial não vai substituir a inteligência natural. Claro. Né? O que vai acontecer é que provavelmente vamos ter profissões que a gente não tem a menor ideia que existem hoje. E vão existir cursos também que não existem hoje e vão ter no futuro. Então, o principal é a gente tentar se reciclar. Na verdade, tentar não. A gente tem que se reciclar. É sobrevivência, né, Karina? É sobrevivência total. E tentar, principalmente, não ficar restrito apenas ao seu mercado, como você falou. Eu trabalho com câmbio. Não, mas não adianta só olhar câmbio. Eu preciso olhar o que está acontecendo no mercado do meu cliente, onde eu vou prospectar o cliente. Exatamente, para poder entender como ele pensa e como é que a gente vai conversar. Até pegando um gancho lá de trás. Eu, como jurídico de negócios, qual que era a principal ideia dentro da instituição? Era não ter aquela barreira entre... não, o jurídico só conversa com o jurídico. Então, o advogado do banco só conversa com o advogado do cliente. Não, eu fui em trocentas reuniões. Eu conversei com todos os mercados. Porque eu ia lá sentar para falar, me explica o que você faz. Não ser a figura proibitiva, né? Por que você viabilizadora. Faz isso? Que tipo de dado você coleta? Por que você... Então, conhecer o cliente, conhecer as mudanças que os mercados... Que o seu cliente está inserido, exatamente, né? E entender como é que você pode encaixar isso. E isso
por mais tecnologia que tenha, você vai precisar conversar. Não vai ter uma tecnologia que vai conversar com a outra e vai descobrir, não. Até porque, né, Karina, você falou da inteligência natural, adorei essa sua colocação. A inteligência artificial precisa que alguém dê drives para ela poder facilitar a sua vida. E a machine learning depois lá atuar com a gente. Eu ainda fico chocada, e aqui vai uma crítica ao profissional de câmbio preguiçoso e preguiçosa. Presta atenção, para você que eu estou dizendo isso. Que eu falo, você vai a intermodal? O que é intermodal? Eu falo, amigo, você trabalha com câmbio. Você quer importadores, exportadores, agentes de carga, operadores logísticos internacionais. Então é a maior feira das Américas. Acontece há 500 anos no Brasil. Você, superintendente, diretor, gerente, você não sabe o que é isso. Você não sabe nada do mercado que está prospectando. E aí, quando a gente fala de KYC, não é o KYC do episódio do Lobo, do episódio do pessoal do compliance, só para fazer a identificação se a pessoa existe. Isso é o mínimo, é o que o regulatório exige. Mas é o que a Karina está falando. É você olhar o regulatório, olhar o jurídico, mas com um olhar de business. Como é que eu faço para viabilizar isso? Deixa eu ir lá no parquinho, sujar meu pé de barro para entender como o meu cliente se comporta, tornar como ele pensa. Tornar um fechamento pensa. de câmbio consultivo, né? É lógico. Que aí você se torna essa figura, né? Aí consultora. Sim, ficar cotando, ficar mandando documento, vai apertar o botão lá da Logcomex, vai mandar ADI quando for PA, vai apertar taxa-alvo, vai clicar no documento, vai fechar no aplicativo. Isso é o que todo dia ele faz mesmo, tem que ser com tecnologia. Agora, para viabilizar a solução, fazer a facilitadora, montar o IFX, montar o pacote, aí ele vai precisar trocar uma ideia com alguém, né? E o regulatório manda, aí a figura sim, aí manda uma figura, Karina. Uma pessoa Karina, manda uma pessoa que entende, manda uma pessoa que vai viabilizar juridicamente, operacionalmente, tecnologicamente, todos os meios que puder. Mas depois disso, o cliente quer só apertar um botão, gente. Exato. Ele não quer mais ficar trocando ideia desnecessária ou a mesma fucking idea que ele toca todo mês com o operador. Sim. Todo mês eu fecho o câmbio para este caboclo lá no exterior. Pois todo mês me perguntam a mesma coisa. Que isso? Você tá mandando o quê? Mas o que é essa remessa? Essa remessa você quer? Mas é pagamento antecipado? Mas porra, já tá careca de saber o que é. Deu, exato. Né? Hoje eu tô Robertinha Pistola. Hoje eu tô Robertinha Pistola. E eu sou o cavaleiro do apocalipse, ela deixa pra mim a parte ruim, que é de rumar pro final, Karina. Mas foi um papo incrível, a sua presença. Mas eu tenho a última pergunta que a gente faz pra todo mundo, e no final da temporada a gente pode depois fazer um resumão aqui, um compilado. Qual que é a visão sua, Karina, pro mercado de câmbio num médio e longo prazo? Eu entendo que a intenção do Banco Central, do regulador, é aproximar o jeito que a gente faz câmbio aqui ao jeito que se faz câmbio fora, né? Esse é o principal objetivo. Mas eu acho que tem um caminho árduo, principalmente por causa de 3 pilares que eu acredito que vai ser difícil, né, serem superados. A tributação no momento da remessa. Putz. A classificação. E, ok, a terceira eu acho que o Banco Central já deixou mais na mão das instituições, que é a justificativa, a documentação, né? Então, acho que já foi um grande avanço. Ok, você banco, você corretora. Faz sua BR aí e decide o que você quer. Decide aí se você quer pedir o documento ou não. Mas é claro que a norma ainda é muito recente. Acho que está todo mundo, pelo menos dos papos que eu já tive com outras casas, está todo mundo um pouco reticente. Se acomodando ainda também, né? Porque ainda não teve uma rodada do Banco Central passando pelas casas. Se acomodando, que eu digo, acomodando as coisas, a poeira, deixando ver como é que vai ficar. Como é que vai ficar. Então, ok, esse terceiro eu acho que o Banco Central já deu um empurrão para que as coisas mudem, mas a classificação e a tributação, enquanto tiver isso... Que baita desafio. A gente não vai chegar muito perto de como acontece fora.
Mas isso aí no Brasil vai ser, olha, eu acho que ninguém aqui dessa mesa estará vivo para ver esse cenário, porque... Que virá. Tributação... Então, enquanto isso, a gente vai ficar recolhendo DARF. Vai, Karina, vai. Sabe por quê? Porque como é que o Estado se banca, né? O Estado, ele banca quando ele produz e quando ele produz, ele arrecada, né? Ou o Estado como Estado, sim, se banca quando ele fiscaliza. Então, esse binômio de preciso arrecadar, sede arrecadatória com sede fiscalizatória, é uma sede para fechar a conta. Exatamente. Então, e a gente é um país pobre, né? A gente é a bola da vez, porque todo mundo está vendo que a gente é pobre e precisa de bancarização, precisa de facilitação, precisa de processos. Mas o Estado ainda, que fala sobre tributação, que é do dever dele, né? De dizer como é que a gente tem que fazer... A sede dele não termina, né? Então, isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com o perfil do Brasil ao longo da sua formação, independente né? Porque a gente matou Tiradentes lá por causa de 20% e hoje paga 27,5%, né? Quem a gente mais vai matar? Então, não tem mais como. Então, é isso. É muito da raiz, né? Da cultura. Então, acho que nós, amiga, nós não estaremos aqui para ver essa facilitação. E, aliás, eu queria muito estar errada. Sabe? Eu queria que alguém viesse depois aqui. Não, mentira, vai sim, daqui 10 anos, sabe? Espere. Espero cenas isso, dos próximos capítulos. Porque vai ser muito bom a gente ter visto isso também na nossa carreira, né, Karina? Sim, com certeza. Karina, agradecer gentilmente aí ao Banco Ebury, né? Agora Banco Ebury, por ter cedido a sua presença aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigada. Se você quiser mandar um beijo, um abraço para sua mãe, para seu pai, para alguém assim, pode mandar. O seu LinkedIn vai ficar aqui nos comentários, pessoal. O LinkedIn da Karina vai ficar aqui, a forma de você acompanhar e seguir a Karina. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço imensamente o convite. Sim, meu LinkedIn, inclusive, só dando um spoiler, atualização do LinkedIn. Estou deixando esta vida de jurídico e assumir a área de operações da Ebury. Olha, por isso que você ficou... Olha, em primeira mão. Isso, ela não estava nervosa no começo do podcast. Temos novidades. Ela estava pensando, como é que eu conto que eu estou assumindo um novo desafio? Parabéns, Karina. Nós também Karina. Anunciamos novidades aqui. Parabéns, Karina. Parabéns. Trazer essa carga regulatória. Que top ver mulher chegando nessas posições em instituições financeiras, né? Uau, que top. É um desafio gigante, mas... eu trago junto comigo, né, a minha carga de vários anos, várias questões e toda a parte regulatória, obviamente, e área de operações. Você vai arrasar, Karina, não tenho a menor dúvida. A menina de patins lá, querendo trabalhar no caixa, vai arrasar, mulher. Ou seja, eu não vou cortar cabelo tão cedo. Não vai, eu sabia. Não é agora. Gente, eu já sabia disso desde o início. Parabéns, muito parabéns, legal. Karina. Parabéns mesmo. Obrigada. E agradeço, né, claro, como eu falei, agradeço vocês pelo convite, agradeço a Ebury, que me possibilitou estar aqui. Porque, como eu comentei, eu adoro podcast. Então, assim, acho que vou mandar meu currículo para você ser sua pupila, Karina. Ai, meu Deus. Que alegria. Por favor. Gente, então é isso, gente. Obrigada. Evandro, obrigada aí pela participação sua de novo. Parceiro, obrigado. Minha parceira. Eu sou a Roberta Fogueral. E o Evandro Cassiano. E esse é o Câmbio e Desligo. Até a próxima.